Muito bem, nós estamos de volta. Bem-vindo à Jornada CNA Eleições 2022, esse projeto que foi desenvolvido pela CNA para promover a discussão de temas importantes para o país, com a participação de especialistas renomados, políticos e lideranças, e que tem o objetivo de ser a base para a formulação de proposta do setor produtivo rural, que serão apresentadas aos candidatos à presidência da República e também às direções dos partidos políticos oportunamente. Eu sou Valteno de Oliveira, repórter especial da Band, e vou mediar agora o painel sobre segurança. Antes de começar e de convidar os debatedores para este painel, eu gostaria de relembrar a nossa dinâmica para quem está nos acompanhando, que é a mesma usada no painel anterior. Cada debatedor terá 15 minutos para fazer a sua exposição e, em seguida, abriremos as perguntas. Tanto os presentes no auditório quanto os participantes online poderão fazer as suas perguntas pelo WhatsApp, pelo número 61 99884 1499. Para iniciarmos este segundo painel, eu peço aos presentes que coloquem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Vamos, então, para o nosso debate. Eu convido ao palco, nesse momento, Rodney Rocha Miranda, delegado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança do Espírito Santo, Pernambuco e Goiás, e também participarão... Obrigado, secretário. Obrigado, delegado. E também participarão do painel, de forma virtual, José Damião Pinheiro Machado Kogan, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor da Escola Paulista de Magistratura e professor convidado da PUC-COGEAI e da Escola Superior do Ministério Público. Também convido Marcelo Matias Pereira, juiz de Direito da Primeira Vara de Execuções Criminais de São Paulo. Apesar de estarmos assim um pouco mais à distância, nós faremos o possível para tornar esse debate bem acalorado. Faz de conta que os senhores estão presentes aqui para que a gente possa levar quem está nos acompanhando nesse debate as propostas e o que os senhores pensam sobre esse tema da segurança, não só para o campo, mas também para o Brasil. Cada um terá 15 minutos para fazer a sua exposição. Eu vou começar com o Rodney aqui do lado. O senhor tem 15 minutos, delegado, para poder fazer a sua exposição. Bom dia. Primeiro, uma honra estar aqui participando de um debate perante pessoas, junto com pessoas tão qualificadas como o senhor desembargador e o senhor juiz. Quero cumprimentar todos na pessoa do presidente João Martins e do Daniel Carrara, presidente do Senado, presidente do CNA e do Senado. Me pediram para falar, Valteno, sobre crime organizado, de maneira geral, e seus reflexos no campo, na segurança rural. Então, eu vou começar colocando como eu entrei, me tornei um dos especialistas no Brasil nessa área, foi justamente aqui, na Confederação Brasileira de Agricultura e Pecuária, nos anos 2017 e 2018. Prestei uma consultoria, e lá a confederação e sindicatos, federações, todos preocupados com a crescente violência no meio rural brasileiro e na pouca, quase inexistente diagnóstico e políticas efetivas de combate a essa violência. Então, começamos a fazer uma pesquisa. A primeira pesquisa que eu fiz via internet, me surpreendi. Se a gente colocasse, alguns anos atrás, até 2017, 2016, segurança, violência no campo, as únicas informações que apareciam eram sobre conflitos agrários, em que, em regra, o produtor ele está no outro polo. Aí começamos a nos aprofundar
pesquisando junto à Secretaria de Segurança, as polícias civis, as polícias militares do Brasil, sobre crimes comuns cometidos no campo. E nos surpreendemos que pouquíssimos estados faziam, à época, a separação dos dados entre o rural e o urbano. E mais ainda, quase nenhum fazia também a separação do que é interessante em termos de criminalidade no campo e o que é interessante e o que não é interessante. Vou citar um exemplo. Não haviam janelas, abas, que nos permitisse que a polícia registrasse, por exemplo, um roubo a uma máquina agrícola, que é um qualificado roubo do campo, né? E entrava no rural, no urbano. Ao mesmo tempo, por exemplo, o roubo de celular. Não é interesse, indifere para a gente se foi rural ou urbano, porque não é um crime qualificado no campo. Mas detectamos a presença crescente, cada vez maior, de quadrilhas especializadas em roubos, em furtos, também nas áreas rurais brasileiras, né? Principalmente pelos valores hoje que passam nas propriedades, né? E a quantidade de insumos, de maquinários e tal, e o valor desses insumos e maquinários. Então, verificamos com poucos registros roubos e furtos de máquinas agrícolas, roubos e furtos de insumos, de defensivos, até de produção de colheitas e de animais, né, de gado, na sua maioria. E, na época, lançamos o primeiro estudo brasileiro, o primeiro estudo da criminalidade do campo do Brasil, aqui pela CNA, e listamos lá 12 itens que nós achávamos importantes para que essa situação se revertesse. E eu lembro que um dos primeiros que nós colocamos é que dá visibilidade ao problema, né? Porque o problema não chamava atenção da imprensa, da sociedade de modo geral, não chamava atenção, ou pouco, da imprensa, e não chamava atenção, principalmente, por conta da gravidade, do poder público. Do poder público, eu incluo polícias, enfim, todos os segmentos da sociedade. E começamos a trabalhar na reversão desse problema, tirar aquela ideia de que o que acontecia no campo era bucolismo, eram coisas pequenas, e colocar a gravidade do problema e por que a gente tinha que ter uma política específica para esse problema. E aí calhou que, no final desse trabalho, o governador Ronaldo Caiado me chamou para ser secretário de Segurança do Estado de Goiás, e eu pude lá aplicar o que a gente trabalhou, o que a gente estudou, o que a gente planejou, né, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária lá do Estado, como política específica de segurança no campo. Então, criamos um batalhão rural, criamos o primeiro centro integrado de comando e controle rural do país, né? Começamos a cadastrar até 2019, só para você ter uma ideia, voltando até o início de 2019, já tínhamos uma pífia, até 2019, antes da criação do batalhão, nós tínhamos cerca de 5.000 propriedades cadastradas lá no Estado. Hoje nós estamos com quase 70.000, chegando a 40% das propriedades, com metas de alcançar pelo menos metade ainda este ano e avançar nos próximos 4 anos para 100% das propriedades. E temos também uma projeção de onde cadastramos e onde não cadastramos. Onde cadastramos, a violência no campo despencou. E aí, um próximo ponto, reforçamos também a nossa polícia judiciária, a polícia civil, criando pontos focais nas 19 regiões de segurança que nós temos no Estado. Que seriam pontos focais? Seriam policiais civis, pelo menos 2, mas quando a gente conseguir estruturar mais, ligados direto à Delegacia de Combate a Crimes Rurais, para investigar especificamente crimes qualificados, vou insistir nessa palavra, qualificados, ocorridos no campo lá na região da agropecuária lá do Estado. Enfim, então fizemos todo esse processo, melhoramos muito a qualidade dos nossos inquéritos, né?
E essa melhoria da qualidade veio acompanhada também por um aprofundamento no assunto por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Recentemente, coisa de alguns meses atrás, nós tivemos uma quadrilha presa pela Polícia Civil no campo lá de Goiás, que foi condenada a mais de 40 anos de prisão. Então, isso por quê? Porque foi classificada como organização criminosa em todas as suas vertentes que a lei nos determina. Então, assim, temos alguns números, nós tivemos, por exemplo, redução de roubos, de assaltos a propriedades, nós tivemos uma redução de mais de 60%, de furtos, mais de 30%, e esses números todo dia são superados por outros números melhores ainda. E o que é melhor para a gente? O que é melhor, assim, que saiu recentemente da Secretaria de Segurança, mas a nossa equipe está toda lá, empenhada, trabalhando. O que é melhor para a gente é que o feedback por parte dos produtores, das pessoas que trabalham no campo, tem sido muito, muito importante, né? Hoje, os produtores falam abertamente, eu não conseguia mais dormir na minha propriedade, não tinha coragem de levar minha família. Nem os trabalhadores queriam permanecer, eu tinha que pagar por condução para trazê-los ao final do dia para a cidade, porque eles tinham medo, receio de ficar lá. E hoje a gente ouve depoimentos, voltei a trabalhar, voltei com minha família, voltei a pernoitar e estou vivendo um ambiente de paz que, graças a Deus, é todo o estado de Goiás hoje. Nós temos reduções históricas dos índices de violência de todos os crimes graves. Então, é importante, primeiro, assim, dar luz para esse projeto. Esse trabalho feito, inclusive, já foi replicado para 7 estados brasileiros. Tá? Estávamos em processo também de levar para mais 5. Né? Ontem à tarde, eu fiz uma videoconferência com o governador do Pará, com a cúpula da Segurança do Pará, secretário de Segurança e todos, e eles vão começar a implantação em breve também do modelo, logicamente adaptado, que nós desenvolvemos aqui na CNA e depois aperfeiçoamos lá junto na Secretaria de Segurança do Estado de Goiás, para, inicialmente, o sul do Pará, que apontado pelo governador, e por um deputado que me foge o nome agora, que um entusiasta do projeto, para o sul do Pará, que é a área mais complicada da região. E aí a gente surgem outros questionamentos que foram levantados ontem, que você me permitiu, né, estou no meu tempo, eu vou colocar. Por exemplo, sul do Pará, fronteira, norte de Tocantins, fronteira nordeste de Mato Grosso. Então, assim, não dá para a gente fazer um aperto no sul do Pará e deixar, não é o caso, porque o Mato Grosso já está com o nosso modelo, mas deixar as fronteiras desguarnecidas. Né? Então, a minha proposta para eles, a gente trouxe essa proposta para mostrar, para conversar com o Dr. João Martins, com o Daniel Carrara, para a gente começar a incentivar essa atuação através das fronteiras, em polígonos, né, problemáticos, em 2, 3 ou mais estados, dependendo da extensão da área que a gente for trabalhar, e permitir uma integração maior de dados entre polícias, entre ministérios públicos, para que a gente possa combater com mais eficiência essas organizações criminosas que estão trabalhando em todo o país. Às vezes, o limite de fronteira não nos permite avançar numa investigação e desbaratar uma quadrilha que talvez esteja prejudicando mais vários estados e vários produtores, várias pessoas ligadas a esse segmento fundamental hoje da nossa sociedade. Então, a ideia é fazer essa integração e fazer multifronteiras. Uma outra coisa que foi levantada lá, que nós colocamos, a questão da receptação, né? Que é uma coisa também que tem que ser combatida. Porque, em regra, o que é furtado no lugar vai para uma outra propriedade. Então, é isso que está sendo muito importante, aí eu defendo muito a questão lá em Goiás, da gente estar cadastrando as propriedades, né? Porque cadastra, essas propriedades já ficam ligadas a uma unidade da Polícia Militar, montam-se redes de aplicativos,
né, para que haja uma comunicação mais rápida e direta. Um outro problema que nós estamos enfrentando lá, e eu coloquei ontem lá para o pessoal lá do Estado do Pará, problema de comunicação no campo, que é um impeditivo também para uma ação mais rápida das nossas forças de segurança. Já debatemos, tá, inclusive, isso nas nossas propostas, no nosso estudo sobre criminalidade no campo, desenvolvido aqui pela CNA, que eu tive a honra de ajudar. E esse problema de comunicação a gente está tentando resolver, ou pelo menos diminuindo o impacto, quando a propriedade entra na rede, ela disponibiliza para as viaturas que trabalham na área o seu sinal de celular, abrem. E, com isso, a gente consegue alcançar um âmbito maior. Mas, mesmo assim, ainda temos algumas dificuldades. Às vezes, a informação chega à nossa central e a gente não consegue indicar uma viatura mais próxima, porque elas estão offline, temos que colocar outra viatura diária. Nada que não possa ser enfrentado, trabalhado e desenvolvido, e trabalhado e resolvido por todos nós. Nós tivemos, eu e o doutor Daniel, recentemente visitando, ano passado, né, Daniel, visitando o nosso superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, e ele me sugeriu, e a gente está desenvolvendo em Goiás, Mato Grosso também está, que a gente utilize, doutor João, as redes de fibra ótica dos fios de alta tensão, das redes de alta tensão de transmissão de energia, que cobrem praticamente todo o país, inclusive o campo, e cada cabo daquele tem uma rede de fibra ótica implantada, que é muito, segundo ele, eu já ouvi alguns especialistas nessa área também, que é subutilizada, porque ela só é utilizada para detectar problemas no fio, na transmissão da energia, e que a gente pode perfeitamente utilizar para a transmissão de dados, e aí diminuir, ou praticamente acabar com a necessidade de construir torres e antenas por todos os lugares. É um custo muito mais baixo e que a gente pode trabalhar nesse sentido. Enfim, então tem uma série de outras coisas que no decorrer do debate a gente vai colocando, mas é importante, para deixar bem registrado de início, nós, poder público, né, temos que trabalhar com prioridade o combate a essas organizações criminosas que estão, sim, no campo brasileiro, que estão, em alguns locais, aterrorizando nossos produtores e que precisam de medidas fortes, tecnológicas, de integração, mas medidas fortes para que esse absurdo não cresça ainda mais e cause tantos prejuízos, principalmente pessoais, mas também prejuízos a todo o país por conta de queda de produção, enfim, e de outras coisas que podem vir atreladas a isso. Tá? Por enquanto, muito obrigado. Dr. Rodney Miranda, delegado da Polícia Federal, voltará ainda no debate, e eu vou convidar agora para falar Dr. José Damião Pinheiro Machado, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele que é mestre em Direito Processual, professor da Escola Paulista de Magistratura e professor convidado da PUC e COGEAI e da Escola Superior do Ministério Público. Ele está participando remotamente e o tema que ele vai abordar é segurança pública no Brasil, desafios e proposta. Muito obrigado, doutor José Damião. Bem-vindo à nossa jornada CNA. Muito obrigado, Walter de Oliveira, pela gentileza do convite. Quero agradecer também ao doutor João Martins, que é o presidente da CNA, pelo debate propiciado, bastante produtivo. E quero cumprimentar também o doutor Rodney Miranda pelas excelentes ideias que acabou de colocar a respeito do tema, que, na verdade, refletem um interesse nacional integral. Vejam, o que eu pretendia fazer era... Eu vou pegar alguns temas e estico se necessário. Vejam, um dos problemas que nós estamos tendo hoje na nossa legislação primeiro, cuida referentemente ao menor. Está em discussão no Congresso a redução ou não da menoridade penal. Isso está gerando uma série de desconfortos, posições antagônicas.
E eu só quero lembrar o seguinte: 18 anos era a maioridade penal que o Código de 1940 colocou. E, anteriormente a ele, nós já tínhamos outros critérios, porque o artigo 10 do Código Criminal do Império mencionava: também não se julgará criminosos. Parágrafo 1º, os menores de 14 anos. Então, vejam, 14 anos já foi a menoridade penal aqui no Brasil. Posteriormente, o Código da República, esse é 1830, o da República, que é 1890, ele já colocou: não são criminosos os menores de 9 anos completos. Parágrafo 2º, os maiores de 9 anos e menores de 14 que obrarem sem discernimento. Isso quer dizer que os maiores de 14 anos, obrando com discernimento, maiores de 9 e menores de 14, se obrarem com discernimento, responderiam criminalmente. Lembrando que não havia vara especializada em menores ou infância e juventude naquela época. E o artigo 30 coloca o seguinte: a ideia do juiz era cooptá-los para que voltassem a ser úteis, e que isso servisse de lição. E o que o artigo 30 coloca? Os maiores de 9 anos e menores de 14 que tiveram obrado com discernimento serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriais pelo tempo que o juiz parecer, contanto que o recolhimento não exceda a idade de 17 anos. Então, este é um dos parâmetros que nós temos, só para mencionar. Vejam, nós já tivemos menoridade aos 14 e menoridade aos 9, acima de 9, com discernimento. Então, quando em 1940 se veio com essa ideia que só o maior de 18 responde, e hoje ele responde até com a pena atenuada, porque obrigatoriamente é causa de atenuação da pena ele não ter 21, ele responder entre 18 e 21 anos. Nós estamos numa situação que nós estamos na contramão da história. Não é possível que num país continental que nem este do Brasil isso aconteça, porque na Itália nós temos países na Europa, cuja idade é 12 anos, a Itália 16 se tiver consentimento e entendimento, a Alemanha a mesma coisa, vários outros reduziram bastante entre 12 e 14 anos, desde que haja discernimento e capacidade de entendimento e determinação. Então, este é um dos pontos que eu acho fulcrais e se precisa mexer para que se possa dar uma resposta adequada, porque esses menores, que muitos são criminosos terríveis, acabam recolhidos no máximo até 3 anos e são soltos em seguida. E segundo aspecto, vejam, saindo um pouco agora de menores, nós estamos vivendo uma época de um garantismo penal muito grande que me preocupa. Porque enquanto os Estados Unidos, Europa estão usando a garantia da lei e da ordem, ou seja, fez, responde, pode ter atenuante, aqui não, se procura essa história do garantismo e procura, evidentemente, apenar o mínimo possível os criminosos. E dentro desse garantismo, acabou surgindo algumas orientações de tribunais superiores, recentemente, para dizer que nem a busca pessoal, se eu não tiver algum critério mais objetivo, pode ser feita. Pode ser feita em casos, por exemplo, em que se encontrou quilos e mais quilos de cocaína com o traficante. Chegou lá, em caso de recurso, o Tribunal Superior pegaram e anularam a condenação sob esse pífio argumento e mandaram estender essa orientação para todos os estados brasileiros. Vejam, já tinham feito coisa semelhante no relação às drogas, para dizer que o traficante que tiver benefícios, né, o parágrafo 4º do artigo 3º, que é um tráfico privilegiado, a pena é reduzida de 1 a 2 terços, então de 5 anos ele pode sair com 1 ano e 8 meses,
já vieram dizer que tem-se que aplicar o regime aberto ou semiaberto e substituir, se possível, a pena por prestação de serviço à comunidade, por penas restritivas de direitos. Veja, a Constituição, a tempo algum, colocou que não é crime hediondo ou a ele equiparado o tráfico, a tortura e o terrorismo. Não colocou que aqueles que recebem, que praticam o crime sem pertencer à organização criminosa, é uma das primeiras vezes que acabaram se envolvendo, teriam que ter esse benefício que o fato não seria hediondo. A diferença do fato ser hediondo ou não é que, se não for hediondo, ele vai cumprir 1/6 da pena e muda de regime. E, curiosamente, no último pacote anticrimes, fizeram mais uma excrescência, porque na parte de execuções penais enfiaram um artigo lá que não era o lugar, elas não se dedicam a isso, para dizer que mulheres que tenham filhos vão cumprir só 1/8 da pena. Então, em vez de receber 3/5 para cumprir, se for reincidente em tráfico, tortura, terrorismo ou outro crime hediondo, vai cumprir 1/8 da pena. São critérios que desmoralizam o nosso sistema penal, que já é um sistema penal muito dificultoso, porque tem recurso para tudo. A Suprema Corte conhece quase todos os casos que vão lá e tem pré-questionamento. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte julga cerca de 40 processos por ano, aqueles de interesse público para o país, não qualquer reclamo que chegue lá. Então, o que isso faz? Porque eu tenho uma justiça mais segura, sem tantas mudanças imediatistas, né? E aquilo fica mais firmado. Outra coisa, vejam, nós estamos precisando de um combate eficiente à internet deep, aquela internet negra, onde aparecem casas de prostituição, venda de menores, venda de armas, as coisas mais absurdas possíveis, onde os criminosos navegam sem serem perturbados. Só que o que acontece? Tem uma empresa que aparece vendendo armas, que ela diz que ela vende em qualquer país do mundo, foi criada após a guerra do Afeganistão, então possivelmente é de americanos. Esta empresa diz que entrega no Brasil, em Rondônia e Porto Velho, mas não em prédios federais. E cada arma, algumas delas de emprego militar, são entregues com 100 cartuchos. Vejam, o FBI americano, por exemplo, tentou de todas as formas tirar esse site do ar e não consegue. Por quê? Porque esse site está hospedado na Suécia, que é o país que tem uma legislação mais benevolente quanto à parte de comunicação e não fornece ou quebra o sigilo das pessoas que têm esses sites. Então, um trabalho que se vê do FBI, nesse caso, ele fica bombardeando o site o dia inteiro, até ele cair, daí aparece o emblema do FBI, 10 minutos depois, esse IP é um novo IP para continuar a venda dessa empresa que só vende armas ilegais. Então, vejam, nós estamos dentro de uma situação bastante complexa que demanda medidas internacionais para acabar com esse tráfico de empresas criminosas. E não só isso, vejam, na nossa legislação, nós tivemos um absurdo feito com relação à prisão preventiva. Em 2011, nós tivemos a Lei 12.403/2011, que no artigo 313, inciso 1, veja, pacote enviado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Corrêa, quando era presidenta a Dilma, e que nesse pacote ele coloca no primeiro inciso que a prisão preventiva só pode ser decretada para crimes dolosos cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Então, veja, o que acontece? Evasão mediante violência, sequestro, cárcere privado, associação criminosa, antiga quadrilha ou bando,
evasão mediante violência, maus tratos com lesões graves, roubo simples e início de execução, não permitem que o promotor requeira e o juiz decrete uma prisão para essas pessoas. Então, nós ficamos no limbo, porque o relator da matéria, que foi o senador Demóstenes Torres, não se dignou a ouvir o pessoal da área jurídica para ser alertado de várias falhas que tinha o projeto e que criaria problemas de ordem pública, porque nessas situações eu não posso prender o criminoso que deveria estar atrás das grades. E vejam, nós estamos vivendo num país que é o único do mundo em que o crime organizado, dentro das cadeias, comanda o resto que está fora. Isso é uma situação sui generis, inaceitável. Né? Nós estamos vendo no Nordeste, eu tenho um filho que é promotor de justiça no Ceará, caminhonetes aparecerem com 6, 7 pessoas empunhando fuzis de alta potência, dominam os PMs de cidades pequenas, vão aos bancos e os explodem. Isso está acontecendo agora no Paraná, aconteceu em Minas, e isso se expandiu pelo Brasil. E para esse tipo de criminalidade violenta, só há uma resposta. A resposta precisa ser violenta e rápida. Precisa ter uma ação já preparada para uma resposta adequada, porque eles procuram cidades que estão um tanto isoladas e com dificuldade de locomoção para lá de forças efetivamente eficientes que tenham condição de combatê-los. Então, vejam, esta situação que o Brasil está vivendo precisa um combate efetivo e que começa no campo com essas invasões, que as invasões não atingem só bancos e outros lugares, atingem estabelecimentos comerciais, atingem estabelecimentos de pecuária, da agricultura. Nós estamos vendo o MST brincar com os criadores e com os plantadores, invadem, destrói a propriedade e, no final, acaba sem sair grande coisa, porque só se pega dias depois, e fica difícil se identificar quem foi o autor do fato. Então, é muito complexa essa situação, mas eu acho que se precisa valorizar tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, se dá meios para locomoção imediata, alguns helicópteros que permitem. São Paulo aqui já colocou alguns, pegando o interior com uma certa facilidade, já deslocou algumas unidades de tropa de choque, já criou os BAEPs, que são unidades de combate rápido, mas ainda não é o suficiente para que os grandes criminosos que são audaciosos tenham receio e evitem esse tipo de atitude. Em princípio, é isso. Essa é a colocação. Depois nós voltamos para qualquer outra pergunta. Doutor José Damião, muito obrigado por ter respeitado o nosso tempo. Doutor José Damião, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda voltará nesse debate. Eu convido agora para falar na nossa jornada Marcelo Matias Pereira, doutor Marcelo, juiz de direito da Primeira Vara de Execuções Criminais do Estado de São Paulo, ele que é mestre e professor de Direito Penal. Bem-vindo à nossa jornada, doutor Marcelo. Muito bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer à CNA pelo convite que me foi formulado e prontamente aceito na pessoa de João Martins da Silva Júnior, seu presidente. Quero cumprimentar aqui José Damião Pinheiro Machado Kogan, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, direto amigo, companheiro da Escola Paulista da Magistratura, onde juntos coordenamos o curso de processo penal, especialização em processo penal. Gostaria de cumprimentar também a pessoa do Dr. Rodney Rocha Miranda, digníssimo delegado de Polícia Federal, ex-secretário de Segurança de 13 estados, Goiás, Pernambuco, Espírito Santo, e o nosso moderador, Valteno de Oliveira. Inicialmente, eu gostaria de apenas pontuar,
como foi muito bem colocado por cada um dos expositores que me antecederam. Então, o mapeamento da violência, isso é extremamente importante para que nós tenhamos a exata dimensão, né, da violência, o local e a sua qualificação. Então, o Dr. Rodney foi muito feliz em demonstrar que essas medidas de mapeamento da violência, acompanhadas, claro, da devida política criminal, trazem efeito no combate à criminalidade, né? Já que o tema que hoje me foi proposto é iniciativas para melhorar a segurança no Brasil. E nada melhor do que o combate à criminalidade para nós termos um incremento da segurança no Brasil. O doutor Damião colocou muito bem aqui a questão do recrudescimento, da necessidade do recrudescimento da legislação penal, não só da legislação penal, mas dos entendimentos dos tribunais superiores, que cada vez se apresentam mais lenientes com a criminalidade, o aparelhamento indispensável das polícias, a questão da necessidade de uma cooperação internacional para o combate a inúmeros crimes que ocorrem na internet, com a utilização da chamada Deep Web, ali como seria uma terra sem fim, uma terra sem rumo, sem lei. Somente a cooperação internacional é possível frear esses crimes, e para isso todos os países devem se unir para o combate, derrubar efetivamente esse tipo de internet, onde ali são praticados crimes de forma absolutamente impune. Mas eu gostaria de acrescentar algumas questões a respeito do que foi dito até agora e do que a gente poderia, então, convergir. Nós não estamos aqui para divergir, mas apenas para convergir com as colocações que foram feitas pelos palestrantes que me antecederam. Necessário, sim, para que nós tenhamos uma redução da criminalidade, o uso da inteligência policial, né? Da tecnologia em favor das polícias. O doutor Damião falou do aparelhamento dos policiais, né? Dos policiais, tanto civis como militares, todo o aparato policial, ele deve ser incrementado. Veja que em São Paulo nós temos hoje o chamado Projeto Radar. Como funciona esse Projeto Radar, que é bastante interessante. Um carro é roubado e todos os radares da cidade já estão com a placa e detectam se o carro passar por um ou outro radar. E essa informação vai direto para a polícia, que vai direto para os rádios da polícia militar, que tem condições de abordar rapidamente e fazer cessar esse crime de roubo que aconteceu. Então, isso é a tecnologia sendo utilizada de forma eficaz para o combate à criminalidade. Nós temos hoje os drones, não é verdade? A criminalidade tem usado deles. A polícia também deve utilizá-lo e está utilizando adequadamente, né? Não só os drones, as câmeras, né, que são utilizadas hoje para monitorar áreas sensíveis, como também os drones, né, que são, têm integrado em si a câmera. Então, é possível, por exemplo, região da Cracolândia, né, vamos monitorar, ver o que está acontecendo, inclusive captar imagens, captar vídeos, não só fotos, das pessoas que efetivamente traficam nesse local, porque somente há o uso de drogas porque pessoas traficam, e responsabilizar de forma adequada essas pessoas. Os scanners, veja, os scanners foi um grande avanço, aí já seguindo para a minha área, que é a área de execução penal. Antigamente, na penitenciária, nós tínhamos um verdadeiro problema. As mulheres tinham que entrar,
para visitar os seus maridos, seus companheiros, e tinham que ser revistadas. E passavam por uma revista um tanto quanto ultrajante, difícil, né? Porque tinham que ficar nuas, tinham que se agachar na frente do espelho, aquela coisa toda. Era algo que violava a dignidade da pessoa humana. Perfeito. O que foi feito, então, se colocou um scanner. Tá? E o scanner faz o quê? A pessoa entra, ele escaneia adequadamente a pessoa, sem que ninguém toque. E se ele detectar algo diferente, como droga, na vagina, no ânus, etc., aquela pessoa, então, na roupa, ela é separada, e aí passa-se, então, aí uma revista minuciosa. Então, não são todas as pessoas que passam por essa revista minuciosa, apenas aquelas que supostamente estejam transportando drogas, vale dizer, praticando um crime, e aí a revista é legal, é devidamente fundamentada, porque é fundada a suspeita da prática de um crime por essa pessoa, na medida em que o scanner detectou algo, né, que a pessoa que está tentando ingressar no presídio está trazendo consigo. Uma novidade que nós temos em São Paulo são as câmeras policiais. Os policiais militares têm uma câmera acoplada na farda, que essa câmera, então, visualiza e filma toda a ação, a abordagem do policial. Isso acabou com muitas alegações de que houve abordagem truculenta, houve uma abordagem desnecessária, houve abuso policial, não houve confissão da parte do acusado quando da sua abordagem. Ele efetivamente confessou o crime. Então, a partir do momento em que é possível se visualizar essas imagens, né, as alegações mentirosas que eram de má fé levadas ao processo caem por terra. E a verdade surge, porque nada melhor que uma filmagem, né, ela diz mais do que 1000 palavras. Então, a filmagem é fidedigna, ela mostra exatamente o que aconteceu. E aí traz a certeza daquele depoimento trazido pelo policial corresponde efetivamente à verdade. Então, nós precisamos, sim, e muito, insistir na questão da tecnologia. Vejam as interceptações telefônicas, quanto nos ajudaram na descoberta dos crimes, na punição dos criminosos, na libertação das pessoas que estavam sequestradas, inclusive com a utilização da localização das ERBs, né? Estações rádio base, né? Que através dessa localização você consegue, então, identificar o local que a vítima estava sendo mantida em cativeiro, de onde partiu aquela ligação, e aí sim combater com inteligência, com sabedoria que a tecnologia nos proporciona. Esta é a única forma de combater adequadamente o crime. Né? Utilização também de robôs. Ah, Marcelo, mas como é isso? Essa coisa do robô. Vejam, isso começou mais ou menos a ter um pouco mais de publicidade quando se falava em utilização de robô para mineração de investimentos, inclusive os chamados bitcoins. Mas o Tribunal de Justiça não ficou alheio a essa situação e passou a investir pesado no estudo desses robôs. E nós tivemos, na vara de execução fiscal, a utilização desses robôs permitiu o bloqueio, né, de inúmeros recursos de vários devedores de execução fiscal e recuperação desses recursos para o Estado. Né? Como funciona a utilização desse robô? Esse robô é uma programação de dados. Um bom programador tem condição de fazê-lo e ele, então, busca, através do CIS-Bajut, o recurso
que a pessoa tenha disponível em conta, bloqueia, traz essa informação e junta no processo. Como se um funcionário do judiciário tivesse, milhões de funcionários estivessem fazendo isso. Para os senhores terem ideia, a Vara de Execuções Criminais de São Paulo, ela expede 300 mil certidões por mês. Vocês devem imaginar, nossa, então deve ter um número exagerado de funcionários para expedir essas certidões que todas as varas de São Paulo e até de outros estados pedem. Não existe sequer um funcionário para isso. Para atendimento desses pedidos de certidão de execução criminal, que hoje são atendidos em um único dia, existe um robô muito bem treinado, capacitado para realizá-lo. E um robô, gente, não é um bonequinho com cabeça, aquela coisa que vocês vão imaginar que está ali atrás do computador. Não, é um programa de computador. Ele recebe a informação, ele busca nos bancos de dados existentes e encaminha essa informação. É preciso, então, uma melhor comunicação entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e as demais polícias que tenham um banco integrado de dados, até com a utilização de robôs. Para quê? Para que nós possamos ter respostas adequadas e efetivas, através do mapeamento da violência, da incidência neste ou naquele lugar e esse ou aquele tipo de crime, possamos tomar, então, as medidas adequadas e necessárias para o combate da violência. Mas, para não dizer que eu não falei da questão social, isso é muito importante, né? Que os nossos governadores tenham em mente, presidente, futuros presidentes, tenham em mente uma coisa necessária. É preciso fazer um PRR. O que seria um PRR? Seria um programa de recuperação de renda. Muitas pessoas perderam o emprego, estão sem emprego, estão literalmente na miséria. Nós estamos vendo a inflação galopante aí, consumindo os alimentos da cesta básica. A cesta básica hoje está muito mais pobre do que estava antes. Então é preciso urgente de um programa de recuperação de renda, que é um reflexo da pandemia, não só para as pessoas, mas também para os pequenos empresários, que muitos, se não quebraram, estão à beira de quebrar por conta dos efeitos nefastos que trouxe a pandemia para o nosso país. Ora, mas o que tem a ver isso com a criminalidade? Tem tudo a ver. As causas da criminalidade são inúmeras, são várias, e a gente não pode descuidar em nenhum momento das questões também sociais. Precisamos de educação, precisamos de cultura, precisamos de renda, precisamos de emprego, tudo isso, além de utilizar a tecnologia de forma eficiente para o combate da criminalidade. Respeitando o meu tempo, acho que exatamente nesse momento eu preciso terminar, e são essas as considerações que eu tinha que fazer a respeito desse assunto, e peço escusas se falhei em algum momento da exposição. Eu agradeço novamente a participação. Imagina, doutor Marcelo, nós é que agradecemos, você vai ter oportunidade, agora começa a fase das perguntas, né? Nós estamos sendo seguidos e acompanhados pelo Brasil afora, e a pergunta que eu vou fazer agora, eu me dirijo a todos os senhores, porque nós temos aqui especialistas em direito, delegado da Polícia Federal, juiz, desembargador, então é realmente uma audiência, uma plateia privilegiada que assiste aos senhores também. A pergunta é, de Piracicaba, São Paulo, do Renato. A lei de execuções penais, através da qual, em última análise, o Estado busca reprimir e até mesmo prevenir o crime, tem sido eficiente ou não? Na verdade, tem funcionado como elemento incentivador de criminalidade? Eu acho que já falou que sim, mas, doutor Rodney, o senhor pode discorrer um pouco mais sobre isso. Em seguida, doutor Damião, doutor Marcelo, começo com o senhor. Tá funcionando aqui o microfone do doutor Rodney. Doutor Rodney, pega aqui enquanto... Minha resposta é sim, sim.
é o incentivo. E aí eu coloco a minha visão na ponta. Né? Na ponta. Eu concordo plenamente com as palavras do desembargador Damião, quando coloca que um dos motivos do aumento da criminalidade no Estado é o excesso de garantismo da nossa legislação criminal. Assim, eu sempre falo o seguinte: quem tem, no campo criminal, no campo penal, quem tem direito e garantia de acordo com a legislação são os criminosos. O resto da população, a maioria esmagadora da população de pessoas de bem, tem deveres e obrigações. Então, assim, é uma lógica inversa, que nós temos que desinverter sob pena da gente não ter mais sociedade para conviver. Então, temos que fortalecer a sociedade. Então, acredito que sim, temos N exemplos, no caso da execução penal, para falar. Eu queria até, com a devida vênia dos magistrados, colocar assim, eu participei de uma ponta desse pacote do governo Temer ainda. Eu fui o responsável por fazer o texto base do SUSP, do Sistema Único de Execuções, e me pediram para examinar a nova lei de execuções, que já tinha sido aprovada no Senado, e o presidente da Câmara me pediu para examinar e para dar um veredito, um parecer em relação a isso. E eu falei com ele, olha, vai dificultar ainda mais. Uma das inovações que trouxeram lá, além de não enfrentar problemas que nós temos, como, por exemplo, a visita íntima, que não tem regulamentação nenhuma e que cada um faz do jeito que quer e na hora que quer, tinha também a imposição legal, esse projeto que não avançou, esse anteprojeto, de colocar um orelhão em cada unidade prisional para que o preso pudesse não perder a comunicação com o mundo externo. Então, assim, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, não vou dar vontade de não ler o resto, né? E parar por aqui e pedir, pelo amor de Deus, vamos refazer. E já tinha passado pelo Senado. E aprovado. Enfim, então, assim, esse desconhecimento do que é legislação e o impacto dela na rua, assim, concordo quando a questão do menor, assim, o que eu coloco? Do adolescente em conflito com a lei, né, que a gente não pode nem falar menor mais, né? Por que só 3 anos? Assim, em vez de estar discutindo a redução da menoridade penal, por que a gente não aumenta o número de anos, de acordo com a gravidade do crime, das medidas socioeducativas, como é feito assim hoje? O indivíduo cometeu um crime com 17 anos, é imposto para ele 3 anos de medida socioeducativa, os 2 últimos anos ele vai cumprir como maior, uma unidade adequada. Por que ele não pode cumprir mais tempo para poder pagar de uma maneira mais efetiva a agressão que ele fez para a sociedade? A questão da visita íntima, assim, só no Brasil que eu vejo que visita íntima é direito. Em outros países que existe esse tipo de concessão, seria conquista, né? Então, minha proposta nesse pacote, que eu coloquei lá para o presidente Rodrigo Maia à época, era que a pessoa só começasse a ter direito à visita íntima após o cumprimento de 2/3 da pena, sem nenhum tipo de incidente. E outros pontos mais, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, essa questão, e também o doutor Damião também colocou a mesma coisa, a questão dos crimes tecnologia, e um dos dois falou da garimpagem, dos bitcoins, que é um desafio hoje das nossas polícias imensas. Nós temos um delegado na Polícia Civil de Goiás que desenvolveu um sistema de rastreamento dos bitcoins, e que está sendo hoje estudado pelo Serviço Secreto americano e pelo FBI americano, quer dizer, coisa que nós desenvolvemos lá na Secretaria de Segurança e ele levou. Para encerrar meu comentário, colocar a legislação do jeito que está hoje torna o nosso trabalho contínuo, desgastante, e torna o retrabalho, aí eu estou falando pelas polícias, por policial que sou, o retrabalho constante e contínuo. O que eu mais ouço nesses meus quase 40 anos de vida policial, ouvia quando entrei e ouço agora,
é que nós, polícia, e aí eu coloco o Ministério Público e o Poder Judiciário, estamos hoje enxugando gelo. Enxugando gelo. Ninguém paga pelos delitos cometidos, ou então ninguém paga pela proporção que a lei e que o próprio Ministério Público pede, que o Judiciário impõe. Eu queria dizer, doutor Zé Damião, doutor Marcelo, que como esse é um debate, se for levantarem os dedos, a gente pode colocá-los para tornar o diálogo entre os senhores. Então, são várias as perguntas, mas esse tema que nós abordamos da Lei de Execuções Penais, os senhores querem acrescentar algo mais àquilo que foi feito na pergunta, se ela não incentiva mais a criminalidade ou o combate à criminalidade? Sim. Desembargador? Posso falar? Pode. Veja, na verdade, eu não acho necessariamente que a lei de execuções estimula. Ela foi uma lei que, um dos primeiros comentários sobre ela, quem fez até fui eu, o que acontece? Ela foi feita por uma situação de um país que tivesse outra situação socioeconômica. Se quis adiantar algumas coisas que existem em outros países e aqui nós não tínhamos. Agora, veja, aproveitaram a lei de execução penal, por exemplo, no pacote anticrime, que veio agora de 2019, para incluir lá que mulher que tivesse filho menor de 12 anos ou que dela dependesse, vai cumprir só 1/8 da pena. Se ela tiver condenada por crime hediondo, por tráfico, terrorismo ou tortura, ela teria que cumprir 2/5 em primária e 3/5 se reincidente. E já enfiaram isso aí dentro do Congresso como se fosse um benefício. E a lei de execução penal não é para isso, ela regulamenta a execução. Ela não traz normas específicas que deveriam estar ou na lei ordinária ou no Código Penal. E colocou esse tipo de coisa, colocou mais uma ou duas observações que, na verdade, refogem totalmente a matéria de execução. Veja, uma das coisas que mais revolta a população é a história das 5 saídas temporárias por ano. Né? E veja, eu julguei a Suzane Richthofen, né? E quando acontecia dela sair, e os juízes coincidem com alguns períodos do ano, então Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Vi aquele comentário, até maldoso, de que ela abriram para ela ir visitar o pai, permitiram que ela saísse, que na verdade não era isso, é por causa da coincidência de datas para fazerem no mesmo período. Mas eu não vi país em que, em dezembro, o preso tire férias, junte o dia de Natal e junte o dia do Ano Novo e fique 10 dias fora no regime semiaberto. Isso é uma piada. 7% não volta. Então, veja, esta situação merecia, né, um estudo diferenciado. Se nós pegarmos os direitos do preso, né, lá está escrito que ele tem direito de se aposentar de previdência privada, no artigo 40. Então, tem muita coisa que acabou sendo colocada indevidamente lá na lei de execuções com outras finalidades. Veja, a finalidade dela era fazer com que o cumprimento da pena estivesse bem determinado, com incidentes que deveriam ser proferidos lá, dado início lá, né? Mas não foi essa a finalidade. Então, no final das contas, né, do jeito que ficou complicado, porque permitem uma benesse em situações absolutamente indevidas. Doutor Marcelo, o senhor quer completar ou complementar? Sim, gostaria sim de completar. Assim, tem-se a ideia de que a lei de execução penal ela visa a ressocialização da pessoa do condenado. Isso, inclusive, é letra de artigo da própria lei de execução penal. E me chama muita atenção, uma vez, o secretário da Administração Penitenciária à época, Lorival Gomes, ele me fez a seguinte afirmação. Ele falou: Marcelo, o povo acha que nós somos mágicos aqui. O sujeito sequer é socializado, ele quer que a cadeia torne o cara um bonzinho. O cara é um facínora, um criminoso.
um assassino em série e acha que se ele vai para a cadeia, vai ficar preso alguns anos, ele vai sair um santo de lá. Tem uns que saem. Isso é muito raro, né? Os evangélicos, aqueles, eu não sou evangélico, mas eu tenho que reconhecer o papel dos neopentecostais, fazem verdadeiros milagres no presídio, mas não é a regra. Então vamos parar com essa coisa romântica, como o desembargador disse. A lei de execução penal era de outra época, era outro mundo, era outro Brasil, era outra população, era outro preso. Hoje nós estamos presos de organizações criminosas. Os senhores acreditam, sinceramente, na possibilidade de ressocialização de preso de uma organização criminosa? Não, não é possível. Então nós precisamos ter uma legislação adequada à nossa realidade, e não uma legislação romântica, né, que pense e vise só na ressocialização da pessoa do condenado. Doutor Rodney, eu vou passar para o senhor, mas com uma pergunta que está nessa área, e também até emendando uma minha. Se nós somos um país que não permite a pena de morte e nem a prisão perpétua, a gente imagina que o sistema penitenciário vai trazer de volta o criminoso à sociedade. A pergunta da Mônica Souza, de Recife, é nesse sentido. A pena privativa de liberdade não atende aos fins a que se destina, onde o principal dos seus objetivos é a recuperação dos criminosos. Como disse o doutor Marcelo, raramente atendida. Quais são, então, as alternativas possíveis, doutor Rodney? Eu acho que eu queria fazer coro com o desembargador, com o doutor Marcelo, em relação a esse pseudo-vanguardismo que o Congresso traz para o nosso dia a dia. E aí, acho que foi o desembargador que falou no início, e eu quero também fazer coro com ele, falou assim, não estão sendo ouvidos os operadores de justiça e os operadores da segurança. A polícia. Exato, porque cabe a nós aplicar o que está sendo discutido e votado. E nós somos literalmente atropelados. Eu sou muito cético em relação à reincidência de quem comete crimes graves. Eu acho que essa reincidência tem que começar depois que ele cumprir a totalidade da pena. Aí nós vamos começar a pensar nisso. Então já temos um ponto aqui. O senhor acha que essa questão de redução da pena em função de bom comportamento eventual? Depende da pessoa e depende do caso, mas quem comete crime hediondo, que é pessoal líder de facção. Quer dizer, um tempo, quando eu era secretário do Espírito Santo, eu fui visitar um presídio, uma unidade prisional de segurança máxima, e aí o cara preso lá, à época, custava R$ 2.600 por mês para o Estado. Né? Quando eu pisei lá, olhei à direita, tinha uma fábrica para ensinar o pessoal a fazer pão, a virar padeiro. Quando eu dei de cara, o primeiro cara que eu vi foi um dos maiores traficantes lá do Estado, que inclusive tinha tentado contra mim, né? Tinha me ameaçado. Eu olhei e falei assim, vocês estão com esperança de tornar esse sujeito padeiro? Pelo amor de Deus. E aí a gente fica gastando dinheiro, gastando tempo, gastando esforço, e para um resultado inócuo, assim, concordo plenamente, assim, o romantismo ficou para trás, a mesma coisa que eu falei aqui em relação aos crimes no campo, né? O bucolismo ficou agora restrito às músicas sertanejas, às músicas de raiz, lá atrás, que não existe mais. Não existe mais. São muito boas, né, doutor? Muito boas. E aí desperta uma saudade na gente, né? Principalmente pelo aquele tempo em que os problemas eram o roubo de galinha, enfim. Isso aí a gente ficou parado, a legislação mais ainda, mas o crime se desenvolvendo, o crime se aperfeiçoando, né? Não só tecnologicamente, não só usando a internet, né? A questão digital, mas também em métodos, em organização, né? E a gente não tem instrumento para combater. Como eu falei, nós estamos enxugando gelo, e não é só polícia, não, é justiça, é sistema prisional, enfim, tudo muito difícil. E o desembargador colocou também assim, a situação do Novo Cangaço, né, lá no Estado, só para registrar, até com muito orgulho, e parabenizar as forças de segurança, o Poder Judiciário do Estado de Goiás, nos últimos 3 anos e pouco, 3 anos até hoje, né, desde o início de 2019, não tivemos nenhum caso no Estado de Goiás.
Bom, vamos mudar um pouquinho o foco, saindo um pouco da questão prisional. O Roberval Trindade, de Canoas, senhor desembargador, juiz, doutor Rodney, pergunta o seguinte: uma única polícia estadual não aumentaria a eficiência e a eficácia da segurança pública? Esse tema sempre volta, principalmente em época de eleição. Vamos levantar ele aqui. Começo com o senhor aí de São Paulo, doutor. Vamos, doutor José Damião. Pois não, doutor. Não, doutor Valteno. Veja, eu tenho o cachimbo torto, a boca torta pelo cachimbo, porque eu sou professor há 35 anos de processo penal da Escola de Oficiais da Polícia Militar. Mas eu tenho um filho delegado e tenho um filho promotor, e um outro que está estudando medicina, né? Então, Democracia total, né, Excelência? Eu tenho os dois lados da questão. E veja, cada uma tem suas tradições, tem a sua direcionamento expresso para uma finalidade. Veja, o que a Polícia Militar estuda especificamente na área de segurança pública externa, né, de prevenção, não é o mesmo que a Polícia Civil estuda, que vai estudar a parte de descoberta, a parte técnica e tudo mais. Então, elas têm muitas divergências que juntar, veja, a meu ver, o que vai acontecer? Vai ficar uma caixa preta que ninguém tem acesso. Eu fui corregedor, depois eu fui promotor 15 anos, eu cuidei da parte de corregedoria de polícia judiciária na área de Diadema, que era um lugar terrível naquela época, e isso permitia que a gente soubesse alguma coisa muito grave por parte de alguém da Polícia Militar ou de alguém da Polícia Civil que não concordava com aquilo. Se eu fecho isso tudo numa só instituição, não se vai saber absolutamente nada. E veja, eu não vejo por que não agir conjuntamente. Em todos os locais que eu trabalhei, que os comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar tinham boa integração, procuravam fazer o serviço juntos, sem uma disputa, sem problemas outros de qualquer ordem, as coisas funcionam. A pior coisa na justiça é briga de promotor com juiz e o juiz, o promotor com o delegado e o delegado com o policial militar, porque daí os oficiais, daí nós temos nada anda, tudo se amarra. Então, da experiência que eu tive de procurar, no que fosse possível, integrar esse tipo de relacionamento, os exemplos são muito bons. Não vai mudar nada dizer que eu vou pegar a Polícia Civil, juntar com a militar e fazer uma salada. Não vai adiantar nada, porque a área de conhecimento é diferente. A Polícia Militar tem uma escola de formação com hoje curso de 4 anos. É formação, então é diferente daquele que vai para a Cadepol, para a Academia da Polícia Civil, por exemplo, que ele já vai formado e vai fazer um curso lá para se especializar no curso de delegado ou alguma outra função específica. Então, eu até achei estranho, porque no estado do Ceará, que está sob o governo do PT, eles pegaram e uniram as academias, tinha uma academia da Polícia Militar muito boa, e se uniu com a Polícia Civil, com a parte de perícia, com o escrivão de polícia, com o investigador de polícia, com o bombeiro, todos colocados na mesma academia. Eu só sabia que o que era militar pela cobertura. Mas, veja, não dá a chance de eu ter um programa mais direcionado para cada caveira. Porque acaba sendo um programão básico e depois se tira algumas coisas, e muito pequeno até, pela especialização. Basta se ver com o Estado de São Paulo, que hoje, por exemplo, os procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar de São Paulo são padrão para o Brasil inteiro. Doutor, o que o senhor acha, doutor Marcelo? Eu concordo plenamente com o doutor Damião. A gente precisa ter em mente o seguinte, que é o campo de atuação, inclusive o campo de atuação constitucional, que é a Constituição que traz essa divisão. Então, a Polícia Militar, ela trabalha na prevenção. Ela não é uma polícia investigativa, ressalvado, claro, os crimes militares, em que aí ela atua como polícia investigativa. Mas o campo de atuação próprio da Polícia Militar é da prevenção.
A polícia judiciária, que é a polícia investigativa, é o campo da polícia civil. Tá? Então, eles têm uma área perfeitamente bem delimitada e expertise, cada um na sua área. Não tem por que unificar. Agora, a interlocução, isso sim é extremamente importante. Ou seja, o compartilhamento de dados, o compartilhamento das informações, o que é a prevenção, o que a polícia judiciária pode ajudar na prevenção, e o que a prevenção pode ajudar na polícia judiciária. Tudo isso tem a ver. Tá certo? Doutor Rodney, que tem a experiência de ser um policial federal e de que comandou uma Secretaria de Segurança Pública, acho que em 3 estados, ou seja, estava sob suas ordens, Polícia Civil e Militar, qual é a sua posição? Eu concordo com os demais palestrantes. É o papel da Secretaria de Segurança. Eu sou secretário há pouco mais de 11 anos, fui secretário há pouco mais de 11 anos, e o papel da Secretaria de Segurança é isso, é integrar essas polícias. E eu ainda avanço um pouquinho mais. Nos estados que eu trabalhei como secretário de Segurança e do sistema prisional, como foi o caso de Goiás agora recentemente, a coisa anda melhor. Por quê? Porque a gente permite fazer a integração também da Polícia Penal, que tem um trabalho fundamental, o sistema prisional, execução penal, fundamental para a manutenção dos resultados de redução de violência que a gente alcança na rua com a integração das demais polícias. Olha, eu tenho uma pergunta do Marcos Alexandre, da Paraíba. Eu também vou emendar uma minha aqui, pegando carona sempre, porque esse é um tema que eu acompanho muito. Então, a maioria dos casos de roubos e furtos sequer são registrados através de boletim de ocorrência. O produtor rural tem medo de ficar exposto, pois o criminoso é preso, na maioria das vezes é solto logo após a audiência de custódia. Como os senhores observam essa questão, eu vou dizer isso mais. Houve a divulgação no começo do ano aí que houve uma redução de 7% no número de assassinatos no Brasil e havia órgãos de imprensa que disseram que foi a profissionalização dos bandidos que reduziram a violência no campo. Então, vamos falar sobre esse tema da preocupação do produtor rural e o que é que os senhores acham dessa redução, se isso se percebeu no campo, porque, de acordo com o INCRA, houve uma redução significativa de invasões no campo nos últimos 4 anos. Eu misturei um pouco as bolas, mas começa aqui com o Rodney, já que você está do lado. Bem, em Goiás nós tivemos reduções expressivas, já coloquei isso antes, né? Não só no campo, mas todo o estado. Essa questão do roubo de veículo, lá nós temos o RAI, o Registro de Atendimento Integrado, então todas as ocorrências são registradas e todos os procedimentos policiais que são realizados têm que ser registrados. Então a gente tem controle de tudo, inclusive de abordagens, apreensões, tudo está sob controle tanto da Secretaria de Segurança quanto dos comandos respectivos das unidades. Roubo de veículo, por exemplo, nós conseguimos reduzir mais 80% nesses últimos 3 anos. Qual é a causa? Qual é a ação? Nós atacamos as quadrilhas. E não só atacamos as quadrilhas, nós fomos em cima do patrimônio criminoso auferido dessa criminalidade e atacamos também as quadrilhas de receptação, porque se não tiver mercado, eles não fazem. Então, tinha um bairro lá em Goiânia, chamado Vila Canaã, que tinha uma quadrilha que atuava há mais de 20 anos impunemente. A partir do momento que a Polícia Civil investigou, já vinha investigando, mas não tinha conseguido ainda, mas nós conseguimos prender os principais elementos e desmontar aquela estrutura de receptação que realimentava essa questão do roubo e furto de veículo, despencou, nos meses seguintes já começou a despencar. Em Goiânia nós já tivemos, até 2018, uma média de 35 a 40 carros roubados por dia, excelências, por dia. Hoje fechamos ano passado, com uma média de 5 carros roubados por dia no estado de Goiás. São 246 municípios. Então, assim, eu entendo que segurança pública, que combate à violência, tem que ser de cima para baixo, do mais grave para o menos grave, e não o contrário, como muitos estudiosos como esses que o Valteno citou aqui defendem. Vamos aproveitando, já estamos quase no final,
para ouvir os nossos eminentes aí juízes, desembargador, como é que vem essa questão da violência no campo, especificamente, nós estamos falando de violência de um modo geral, mas como os senhores viram essa redução do número de invasões no campo? Tem alguma, os senhores percebem alguma causa? E o que é preciso fazer para manter isso e melhorar esses índices? Oterno, uma das coisas que eu acho que reduziu um pouco a violência no campo foi a permissão de compra de arma. Porque nós não somos um país armado. Nós tínhamos 5% armado em Santa Catarina e Rio Grande do Sul quando a lei de armas veio em 2003. Eu fui falar na Assembleia a respeito disso quando tinha um projeto para ser votado, e eu peguei e fiz um levantamento aqui em São Paulo, que eu vi hoje até, pedi há pouco tempo de novo, vieram dados completamente diferentes, que eu acho que não são críveis, mudaram critérios. Mas nós tínhamos em 2003, quando a lei entrou em vigor em dezembro, 165 mil roubos em São Paulo. Isso aí veio num crescendo logo depois da lei de armas proibir praticamente a aquisição de armas, criar todos os óbices e dificuldades para a compra e posse, não estou dizendo porte, posse de armas, até chegar em 2014, 2015, 2014, nós tínhamos 425 roubos por ano. 425, nós passamos de 165 para 425, graças à lei aí que o Lula insistiu em aprovar aí, achando que todo mundo estava absolutamente protegido com as polícias. Veja, o Estado não pode proteger o cidadão quando ele não tem homens suficientes, não tem policial perto nem nada. Então, veja, nós recebemos aqui em São Paulo muitos furtos e roubos feitos no campo, muitos latrocínios, muitas coisas graves, e como no tribunal nós recebemos no estado inteiro, que são 339 comarcas, nós vimos que estava, há um tempo atrás, um aumento muito grande, porque tinha invasões do PT absurdo, do MST absurdas, nós estávamos tendo quadrilhas armadas do campo que entravam, invadiam, praticavam, lesionavam, matavam, e levavam os bens, tratores e outras coisas. Agora, a partir do momento em que o presidente Bolsonaro liberou, em parte, a compra de armas, facilitou um pouco, não facilitou muito, porque ainda é difícil comprar armas. Mas isso reduziu. Por quê? Porque o meu inimigo sabe que tem represália se for lá querer invadir minha casa. Isso é fundamental. Doutor Marcelo, o senhor acredita que a flexibilização da posse ela ajudou a melhorar esses índices? Acredito sim. A pergunta simples é a seguinte: o senhor invadiria a minha casa se o senhor soubesse que eu estaria esperando o senhor me invadir armado? A pergunta que se faz é essa: o senhor invadiria a minha casa se soubesse que eu estaria armado dentro da minha casa esperando a sua invasão? Evidentemente que não. A resposta vai ser não. Então, se as pessoas sabem que os donos das propriedades estão armados e prontos para enfrentar qualquer tipo de invasão, porque assim, falar não pode ter arma, o proprietário rural não pode ter arma, mas quem é criminoso pode ter arma, ele não precisa de porte de arma. Ele não vai entrar desarmado na sua propriedade. Agora, se o proprietário rural tiver a arma, talvez fique um pouco mais difícil. Pelo menos desestimule os mais aventureiros. Até porque o Estatuto do Desarmamento continua em vigor e continua com todos os rigores para a compra e para o uso da arma. Infelizmente, o debate está chegando ao final, o tema é muito bom. Eu vou dar 1 minuto para cada um dos senhores fazer as considerações finais. Doutor Rodney, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade, pegar um finalzinho. Sou totalmente a favor de propiciar que o produtor rural e o cidadão de bem tenha a chance de defender com arma de fogo, que tenha a chance de defender a si e a sua família, até porque o Estado não é onipresente e nunca vai ser. Eu estava comentando com o Valteno aqui uma situação
que a gente viveu, né? Eu fui o comandante daquela operação Lázaro, na região de Cocalzinho, lá em Goiás, que foi uma operação multi-agências, e todas as propriedades que tinha a pessoa armada, que ele tentou chegar, as pessoas se defenderam, ele não conseguiu chegar. Tá? E mais uma coisa, nesses últimos 3 anos de uma flexibilização, mas foi uma flexibilização relativa só, eu não conheço, pelo menos no estado de Goiás, um caso de uso inadequado da arma de fogo por pessoas de bem. Então, fico mais uma vez junto com os nossos desembargador e nosso juiz, e foi um prazer compartilhar essa banca aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor José Damião, suas considerações finais. Foi um prazer ter participado desse alegre até discurso, essa discussão de ideias aqui, muito boas, muito propícias. O nosso ex-secretário, o doutor Rodney Miranda, trouxe pontos muito importantes, pontos da sua experiência pessoal, né? E o doutor Marcelo também está trazendo coisas. Me desculpe de não tê-lo cumprimentado logo no começo, que eu estava meio preocupado com a entrada. E veja, nós estamos terminando a parte de armas aqui, que é uma das coisas que eu gosto. E, especificamente, a arma é um instrumento mecânico. A arma não tem vontade. Quem vai usá-la bem ou mal é quem a empunha. Então, enquanto nós estávamos tendo invasões do MST, matando gado, peguei o processo essa semana, né? Acabaram com a fazenda da vítima, né? Lesionando as pessoas que estavam lá. Veja, se não tiver armado, não tem como resistir. E isso não é uma legítima defesa criada agora, isso veio do direito natural, quando não tinha leis escritas. Era o senso de justiça que levava o homem a reagir quando o Estado não pode tutelar seus bens jurídicos. Isto, sim, é que vem de sociedades modernas, de sociedades atualizadas. A autodefesa sempre foi tolerada, desde que com moderação. Então, eu acho que, dentro dessas colocações, nós estamos precisando de mudanças legislativas efetivas para que se possa decretar prisões preventivas em casos mais graves que a lei tolheu em 2011, né? Nós estamos precisando de uma legislação para menores que seja mais rigorosa. Tem um projeto até falando de 6 anos, tinha um outro do governo Alckmin falando em 8, né? E eu acho que se precisa chegar a um termo razoável, porque o que importa disso tudo é a segurança da população e se dá uma via de retorno para o criminoso quando possível. Porque criminoso e terrorista, criminoso perigoso, assaltante de banco, não tem retorno. Então tem que ser tratado com o rigor da lei. Mas agradeço muito o convite, foi um prazer ter estado aqui. Doutor Marcelo Matias, juiz de Direito da Primeira Vara de Execuções Criminais de São Paulo, suas considerações finais. Eu agradeço, foi um prazer imenso com o doutor Rodney, com o doutor Damião. Já dividimos o público aí para outros debates, tanto na Escola da Magistratura, como em outras oportunidades, no próprio Fórum Criminal da Barra Funda, onde Sua Excelência discorre brilhantemente a respeito do tema de armas. É um grande conhecedor, um conhecedor profundo a respeito desse tema, estudioso da lei de armas. E é isso, gente. A gente precisa parar com um pouco de romantismo, né? De encarar a legislação penal. A pessoa desarmada não consegue se defender. E, mais do que tudo, como deu para perceber da minha exposição, eu sou muito fã da tecnologia. Acho que a criminalidade está usando, sim, a tecnologia em seu favor, e as polícias têm que também usar da tecnologia para o combate efetivo e eficaz da criminalidade. Doutor Marcelo, doutor José Damião, doutor Rodney, muito obrigado pela participação dos senhores aqui nessa jornada CNA sobre segurança. Eu agradeço a você que acompanhou de casa, que fez perguntas e que certamente
deve ter saído desse encontro com mais informações. Obrigado a vocês. Nós nos encontramos em uma outra jornada. Até lá. O que nos alimenta, nos une. O abraço alimenta o afeto. O entendimento alimenta o diálogo. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. O investimento alimenta a ciência. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. A economia alimenta o otimismo. O progresso alimenta o emprego. O produtor alimenta o futuro. Trabalhar juntos é o que nos alimenta, unindo o campo e a cidade, trazendo equilíbrio entre a ciência e a natureza, levando bem-estar por meio de toda forma de alimento, para o maior número de pessoas. Somos o sistema CNA, Senar. Alimentar é construir o futuro.